Para quem não me conhece, eu me chamo Angelita. Vou fazer agora uma leitura para o signo de Câncer. Hoje eu vou fazer uma leitura diferente, eu vou fazer um espelhamento do amor, uma leitura para quem está, uma tiragem para quem já está namorando, tô olhando a colinha aqui, tá? Casado ou amante, para reconhecer as suas necessidades, ok? É esse tipo de tiragem que eu vou mostrar para vocês, ó. Ok? Eu vou usar o tarô dos magos. Ok? Vamos lá. Eu peço licença ao meu anjo de guarda para me conectar com o coletivo, com o anjo de guarda do coletivo do signo de Câncer. Que eu passe a verdade, somente a verdade para o coletivo do signo de Câncer, o que eles precisam saber. Eu agradeço primeiramente a Deus, ao universo, aos meus ancestrais, aos meus antepassados, nossa, está virando carta, mas eu não pedi ainda, ok? Aos meus antepassados e aos meus pais. Eu agradeço a todos que vieram antes de mim, para que hoje eu estivesse aqui, para fazer essa leitura para o coletivo do signo de Câncer. Eu agradeço aos meus mentores espirituais que vão se conectar comigo nessa leitura. Eu agradeço aos meus mentores espirituais que eu passe a verdade, somente a verdade. Agradeço meu anjo guardião, a verdade, somente a verdade para o coletivo do signo de Câncer. Gratidão. Gratidão. A primeira carta, essa é uma leitura de 9 cartas, ok? A primeira carta é como eu estou neste momento. Como os cancerianos estão neste momento? Como os cancerianos estão neste momento? Já virou? Virou 2, eu vou ficar com as 2, porque como é muita energia, eu vou ficar com as 2, ok? Primeiro virou o As de Bastos. Carta linda. E segunda virou a Rainha de Bastos. Ok? Deixa eu colocar pela ordem. A segunda carta, eu vou tirar todas as cartas, depois eu clarifico para vocês, ok? A segunda carta é: como está o meu parceiro neste momento? Como está o parceiro dos cancerianos neste momento, parceiro ou parceira? Lembrando que essa leitura é para o coletivo e que essa leitura também é para todas as pessoas de todos os sexos, ok? Não importa se você é menino que gosta de menino e é menina que gosta de menina, não importa. Essa leitura é para vocês, ok? Lembrando que essa leitura é uma tiragem para quem já está namorando, casado ou são amante, ok? Para reconhecer a necessidade um do outro, ok? Vamos lá. Como está o parceiro dos cancerianos e cancerianas neste momento? Como está o parceiro ou parceira? Como está o parceiro ou parceira dos cancerianos neste momento? Já virou? Nossa, virou 2 também. Virou primeiro 4 de espadas e a estrela. 4 de espada primeiro e a estrela. Olha a carta mais linda. Tudo bem que essa estrela não está pelada, eu posso mostrar. Eu não posso mostrar figura pelada, senão o YouTube não entrega o vídeo para vocês. Se tiver figura pelada, eu tenho que colocar a mão, senão ele não entrega para vocês. A terceira carta como eu me sinto agora,
Como os cancerianos e cancerianas se sentem agora? Nossa, tá caindo só de duas, gente. É porque com certeza é mais de um grupo aqui, né? Primeiro caiu o eremita. É porque geralmente essa leitura coletiva não está falando com uma pessoa só e muitas vezes as pessoas estão em energia diferente. E 10 de copas. Todas as duas são boas, então vou colocar aqui pela ordem, tá? Pela ordem que saíram. Gente, tá saindo só de duas cartas. Mas eu aceito as duas, mas eu faço como se fosse uma pergunta. Por quê? Porque como são muitas energias, com certeza essa leitura vai falar com várias pessoas. Então, nem todo mundo está na mesma energia, né? Então é muito comum que caia mais de uma carta falando de coisas diferentes. Por isso eu aceito. A carta, o que ele sente agora, o que o parceiro dos cancerianos ou parceira sente agora, o que o parceiro ou parceira... Virou duas de novo, caiu uma outra aqui, mas foi depois, vou ficar caindo duas que caíram primeiro, tá? Gente, tá caindo só de duas. Ó, primeiro caiu o 3 de espada, tô colocando na mesa pela ordem, tá? E segundo caiu o carro. Tá vendo que são energias diferentes? Porque quem tá na energia do 3 de espada não é a mesma pessoa que tá na energia do carro. Por isso é importante que eu aceite as cartas, ok? A quinta carta, o que eu desejo de um relacionamento, o que os cancerianos desejam de um relacionamento, o que agora virou 3, que aliás virou 4, e agora? E agora, José? Virou 4, e agora fica as 4? Tá, vou ficar. A quinta carta, o que eu desejo de um relacionamento. Vou ficar com as 5, tá? A primeira saiu 9 de basto, vou deixar lá pela ordem. A segunda saiu a sacerdotisa. Olha, gente, cada carta mais linda que a outra. A terceira saiu o mago, gente, só carta boa. E a carta saiu o imperador. Só carta boa, então só que eu vou colocar pela ordem, ok? Vou colocar pela ordem que saiu. Vou deixar aqui pela ordem. Estou arrumando aqui para caber a carta do resumo no meio. A sexta carta, o que eu desejo de um relacionamento, o que ele quer do relacionamento, o que o parceiro dos cancerianos quer do relacionamento, o que o parceiro dos cancerianos quer do relacionamento, o que o parceiro dos cancerianos quer do relacionamento, o que o parceiro dos cancerianos quer do relacionamento. Deixa eu ver a carta virada aqui. Eu acho que eu vi uma carta virada, não. É que a cor dela parece virada. O que o parceiro dos cancerianos quer do relacionamento? O que os parceiros do canceriano quer do relacionamento? O que o parceiro dos cancerianos quer do relacionamento? O que o parceiro ou parceira dos cancerianos quer do relacionamento? Já virou aqui. Agora virou uma só. As de pentáculo. Gente, cada uma carta mais linda que a outra. Estou apaixonada por esse tarô. A sétima carta. Como observo o andamento do relacionamento? Como que os cancerianos observam o andamento do relacionamento? Como os cancerianos observam o andamento do relacionamento? Pode ser que aqui saia mais de uma carta, porque como tem muitas energias, cada um observa de ponto de vista diferente, né? Ó, eu falei, caiu 4. Ó. A primeira carta,
a rainha de copa. Então, tem um grupo que enxerga o andamento do relacionamento como uma rainha de copa. Outro como uma rainha de pentáculo. Outro como um cavaleiro de pentáculo. E outro como os amantes. Então, saiu 5 energias, ok? Vamos lá. 8ª carta. Como ele vê o andamento do relacionamento. Como o parceiro ou parceira de vocês vê o andamento do relacionamento. Como o parceiro ou parceira de vocês vê o andamento do relacionamento. Ó, caiu 4 também. Tem uns que vê como a justiça. Tem alguém que quer justiça. O primeiro grupo quer justiça. O segundo, 5 de espada. É uma carta que tem alguém aprisionado lá. A terceira, 2 de pentáculo. E a 4ª, página de espada. Ok? Vou deixar aqui pela ordem que saiu, ok? Vamos lá pela ordem. A justiça foi a primeira. Então, estou falando aqui com vários grupos, ok? Então, qual o desfecho dessa história? Qual o resultado dessa história? Então, é provável que caia mais de uma carta para o resultado da história, porque estou me conectando aqui com 4 grupos diferentes. Qual o resultado dessa história? Qual o resultado dessa história para os cancerianos? Qual o resultado dessa história para os cancerianos? Carta virada soltada. Qual o resultado dessa história para os cancerianos? 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 Qual o resultado dessa história? Qual o resultado dessa história para os cancerianos que estão conectados com essa leitura? Qual o resultado dessa história? Qual o resultado dessa história? Virou carta aqui. Acho que virou só uma mesmo. Deixa eu ver se tem mais virada. Não, virou só uma. 6 de basta. O resultado é 6 de basta. Vitória. Desfecho feliz para todos vocês. Agora eu vou ir no fundo do deck, o As de Espada. O As da Verdade. O As da Verdade, 4 de Pentáculo, Temperança. Vamos lá. Primeira pergunta, como estou neste momento? Então, tem um grupo que está no As de Basto, que é o As de Paus, carta muito espiritual. Tem um grupo aqui que está se sentindo vitorioso neste momento, que aliás está vitorioso, porque aqui também saiu a rainha de Basto. Então, a rainha de Basto também está se sentindo vitoriosa. Que a rainha de Basto é a rainha de paus, né? Então, ela é a bruxona do tarô. Estava muito séria até agora nessa leitura, né, gente? Aqui já está tarde da noite, eu acho que já está começando a dar sono. Estou acordada desde cedo. Então, acho que é por isso que eu estou ficando tão séria. Então, não dá para gravar a vida muito tarde, porque eu fico séria, o sono está chegando. A rainha de Basto é a bruxona do tarô. Fala nela agora para dar uma risadinha. É a bruxona do tarô, não é? Você sabe, todos nós temos um pouquinho de bruxa e bruxo dentro de nós, né? Todos nós somos um pouquinho bruxa e bruxa, não tem para onde fugir. Olha que bruxona mais linda. Então, é como você se sente nesse momento, você se sente toda poderosa, ok?
A segunda carta é como está o meu parceiro. Então, o seu parceiro neste momento, canceriano, canceriana, tem 2 grupos aqui, tá? Tem um que está se sentindo como o eremita, está se sentindo iluminado. Deixa eu ver onde é que foca melhor. Iluminado, muito sábio. Cadê onde é que foca melhor aqui? O eremita é um ancião, ele se tranca na caverna para se iluminar e ele só sai depois de estar iluminado. Então tem um grupo aqui do parceiro de vocês que se sente muito sábio, muito inteligente, muito espiritualista, assim, espiritual, né? Que o eremita é um ser espiritual. Então, uma pessoa que se sente assim mesmo para cima, ok? Muito iluminado. E outro grupo aqui se sente realizado. O 10 de copa é a carta da família feliz. Então, outro grupo aqui do parceiro de vocês se sente pessoas realizadas. Então, todos os 2 grupos aqui estão muito felizes com o relacionamento de vocês, ok? Todos estão felizes no relacionamento. Então, só que eu vi errado aqui, tá? Peraí. Eu comecei errado aqui, tá? Falei que eu tô com sono, então o segundo não é esse, tá? Aqui, o segundo é como está o meu parceiro, o seu parceiro está assim. Isso aqui é outra coisa, isso aqui é você, tá? Aqui é como você está agora, ok? Aqui é como você se sente agora. Então, essa aqui que eu falei não é seu parceiro, é você. Como seu parceiro se sente agora, ó. Mas é bom também pro seu parceiro, tá? Porque eu tirei na posição errada. É como seu parceiro se sente agora. O 4 de espada. Tem um que se sente aprisionado, tá? Nem vou falar muito desta carta. Tem um grupo aqui que se sente aprisionado, apesar da carta ser muito linda, mas ela se sente presa. Que na realidade esse 4 de espada, ela não é uma carta ruim, sabe? É o descanso do guerreiro. Então tem um grupo aqui que se sente que está na hora de descansar. Você vê que ela está muito linda ali, cheia de flores, então ela está no descanso do guerreiro. Então esta carta em outros tarô é uma pessoa deitada no ninho e o coração deitado do lado. Então chama o descanso do guerreiro. E a segunda carta que saiu como está o seu parceiro agora, saiu a estrela. A estrela, olha que carta mais linda da estrela. A estrela é uma carta de cura, é uma carta de brilho. Então ele se sente agora, ele está muito feliz nesse relacionamento, né? Porque ele se sente realizado com você, brilhante. Se sente curado. Se ele tinha alguma ferida do passado, ele se sente curado. Ok? Então a carta não é ruim. Ok? Agora sim, agora eu vou falar de você, que aquela carta que eu falei não é seu parceiro, é você, tá? Que é a terceira carta, é como eu me sinto agora. Então você se sente agora assim, ó. Você se sente iluminada, uma pessoa iluminada, que é o eremita, e uma pessoa realizada, que é o 10 de copa. Então essa carta que eu falei do seu parceiro não é parceiro, é você, ok? É que o som não tá chegando, comecei a trocar as bolas aqui, eu acho que não vai dar para gravar mais hoje, porque eu vou começar a trocar as estações, então vou gravar só o vídeo de vocês e vou parar para tomar um banho e descansar. Porque quando o som não tá chegando, não dá muito certo ficar gravando, porque eu tenho que estar com toda a atenção no que eu estou fazendo, eu já estou começando a me perder na leitura de tanto som que eu estou. Agora, a carta é o que ele sente agora. Agora é o que ele sente agora, tá? Então, o que ele sente agora? A primeira carta saiu o carro. Então, ele se sente em movimento. O carro está em movimento. Então, ele se sente uma pessoa que está em movimento. Então, ele está bem aqui, ok? E a segunda carta é o 3 de espada. O 3 de espada, deixa eu olhar bem nas figuras dessa carta, porque vai muito da figura da carta, ok? Esse 3 de espada tem
Tem aqui passou um vendaval aqui. Cada tarô é diferente, tá? Por isso eu vou olhar nas figuras. Então, passou um vendaval aqui que espalhou coisa para todo lado. Então, o que ele se sente agora? Então, essa pessoa que está conectada nessa leitura aqui, a vida está um pouco bagunçada. Olha lá, o raio lá fora e tudo desmoronando dentro de casa. Papel voando. Então, tem um grupo aqui que ele se sente agora que a vida está um pouco bagunçada, ok? Mas isso aqui não é você, é o seu parceiro, ok? Então, tem um grupo aqui que está com a vida em movimento, o outro está meio bagunçado. Estou falando com 2 grupos aqui, ok? É a 5ª carta, o que eu desejo do relacionamento. Você, tá? Canceriano. O que você deseja de um relacionamento. Saiu várias cartas aqui. O 9 de basto, que é o 9 de paus. O 9 é quase 10, né? Então, é uma carta de autossabotagem na realidade. Então, o 9 de pau já é quase 10, que o 10 de pau é uma pessoa que está carregando 10 pau nas costas. O 9 é uma carta de muita batalha, muita luta. Mas eu acho que aqui é autossabotagem. Ok? O outro grupo aqui é a alta sacerdotisa. A alta sacerdotisa, olha que carta mais linda. É uma pessoa muito espiritual. Então, é o que eu desejo de um relacionamento. É isso aqui da carta é. Então, deixa eu falar melhor sobre essa carta aqui. O que você deseja de um relacionamento? Uma pessoa que não esteja em constante batalha, né? Que aqui é uma pessoa que está se sabotando. Então, você deseja uma pessoa que não fique se sabotando, ok? Aqui a alta sacerdotisa é uma pessoa muito iluminada, intuitiva. Então, você deseja para a sua vida uma pessoa que seja intuitiva, uma pessoa que seja sábia, né? É isso que você deseja de um relacionamento. A 5ª carta, o mago. O que eu desejo do relacionamento? Então, estou falando com 4 grupos de pessoas aqui. O mago. O mago é aquele que tem todas as ferramentas, que pode realizar o que quiser. Então, o que você deseja em relacionamento? Uma pessoa que seja mágica, que faça a vida ser mágica, bela, que esteja sempre fazendo coisa diferente. É isso que você deseja. A 5ª carta, o imperador, que você, falando da mesma pergunta, tá? O que você deseja em relacionamento? Você deseja encontrar o seu imperador, uma pessoa que já tenha casa própria, uma pessoa dona de si, responsável, que o imperador é tudo isso. E ainda por cima, lindão ou lindona, né? Para completar, ok? Vamos lá. A 6ª carta, o que ele quer de um relacionamento. O que ele quer de um relacionamento? As de Pentáculo. O As de Pentáculo é uma carta maravilhosa. Então, ele quer uma pessoa que tenha estabilidade, ok? Agora, a 7ª carta. A 7ª carta, o que eu observo do relacionamento. O que eu observo? Como eu observo o andamento do relacionamento. Então, aqui tem... Primeiro saiu a carta dos amantes. Os amantes é alguém que precisa fazer uma escolha. E olha que essa carta aqui também fala de amantes, ok? Então, para quem é amantes, precisa ter uma escolha aqui nesse relacionamento, ok? Porque o parceiro de vocês ou parceira não pode ficar com as duas, né? Tem que ter uma escolha, ok? A 2ª carta, o Cavaleiro de Pentáculo. O Cavaleiro de Pentáculo a carta é como eu observo o andamento do relacionamento. O Cavaleiro de Pentáculo, ele é mensageiro. Todos os cavaleiros, eles são mensageiros, né? Então, o que você observa desse relacionamento? É um relacionamento que tem futuro. Ok? A outra energia é a Rainha de Pentáculo. O que você observa do relacionamento?
Que aqui estou falando com vários grupos de pessoas, ok? Então tem um grupo aqui que observa o relacionamento, é a Rainha de Pentáculos. Mas você pode encaixar na energia de vocês, tá? Porque o tarô é energia, não é sexo. Então você pode encaixar para sua, nem pode ser homem ou mulher, ok? Encaixa para sua energia. Então, como observa o andamento do relacionamento? É Rainha de Pentáculos, é a Rainha de Ouro, né? Então a pessoa, você observa que esse relacionamento é próspero, tem futuro, ok? Outro grupo aqui, a Rainha de Copa. Então tem um grupo aqui que observa que esta pessoa é muito romântica. Que a Rainha de Copa é a única rainha romântica do tarô, ok? Então o que você observa? Outro grupo aqui, que você está com uma pessoa que é romântica, ok? Agora vamos ver a oitava, que saiu também 4 cartas, para 4 pessoas, a oitava energia. Como vê o andamento do relacionamento? Como ele vê o andamento do relacionamento? Aí é ele, tá? A justiça. Tem um grupo aqui que está clamando por justiça, que quer que seja feita justiça no relacionamento de vocês. Então deve ter acontecido alguma coisa no relacionamento de vocês, que ele quer justiça, ok? Outro grupo aqui, 5 de espada. Este outro grupo aqui ele vê o andamento do relacionamento de vocês como muito conflitante, porque esse 8 de espadas, aliás, 5 de espada, tem uma pessoa com 5 espadas, tem outra pessoa amarrada, outra pessoa deitada ali. Então ele vê muito conflito nesse relacionamento, ok? Esse outro grupo, 2 de Pentáculos, esse outro grupo vê o relacionamento de vocês muito equilibrado. Então esse grupo aqui vê equilíbrio. Então tem muita gente, muitas energias nessa leitura, ok? Então tem muita gente envolvida nessa leitura. Essa leitura atingiu muitas pessoas, vários tipos de pessoas diferentes. Aí outro grupo aqui, como ele vê o relacionamento de vocês. Outro grupo aqui é Pajem de Espada. Então vê o relacionamento de vocês. O pajem é sempre uma pessoa jovem, né? Até a carta caiu da mão. Então como esse grupo vê o relacionamento de vocês? Vê que é um relacionamento que ainda deve estar no começo. Você deve ser uma pessoa, apesar de ser espada, ele vê como um relacionamento com uma pessoa imatura. Então é assim que ele vê, ok? Este grupo. Agora o desfecho dessa história, 6 de bastão, é a carta da vitória, ok? Então o desfecho dessa história é feliz para todos vocês, porque é a carta da vitória. Aqui está todo mundo junto comemorando, ok? Vocês alcançaram a vitória. Então, essa é a leitura que eu tenho para vocês. Eu espero que essa leitura faça sentido, pelo menos para uma pessoa. Se essa leitura fizer sentido pelo menos para uma pessoa, eu já fico feliz, ok? Um beijo no coração de vocês, meus cancerianos. Eu aguardo vocês na próxima leitura. Lembrando que esta leitura é espelhamento do amor, é uma leitura para quem está namorando, para quem está casado ou tem um amante, ok? Ou amante. Então, é para reconhecer a necessidade de vocês. Espero que faça sentido para algum de vocês. Que quem tiver que fazer uma escolha, que consiga fazer essa escolha, porque se alguém está com um amante, não dá para ficar com 2 pessoas, né, gente? Então, para quem é amante aqui implica em escolha, ok? Que saiu ex-namorado, que exige que seja feita uma escolha. Porque afinal de contas, não tem como ficar com 2 pessoas, né? Mas aí é livre-arbítrio de cada um, quem sou eu para interferir, né? Então, eu só estou passando a mensagem para vocês. Um beijo no coração de vocês. Até a próxima leitura. Tchau!